Então, eu sou Clementino Júnior, carioca, nascido e criado nessa mesma casa onde estamos gravando aqui, no Maitá. Um garoto preto de Zona Sul, caçula temporão. Cheguei numa fase que meus pais, que são artistas e eram funcionários públicos, então, do INEP, compraram a casa poucos anos antes do meu nascimento. Então a fase de aperto que minhas irmãs pegaram, eu não peguei tanto aperto assim de restrição, né, orçamentária para poder quitar o apartamento, aquela coisa toda. E sempre nesse dilema de estudar na zona sul do Rio de Janeiro e num ambiente assim que eu era uma exceção à regra, porque na rua éramos das poucas famílias negras que não eram funcionários de algum prédio, que não tinha, não que não houvessem outras, mas sempre foi um percentual muito grande. Todos os negros do Maitá se conheciam. Quando eu entro para estudar no Pedro II, todos os negros do Pedro II se conheciam. Quando eu chego à universidade, o FRJ, para estudar Belas Artes, todos os negros se conheciam. CPF, endereço, GPS, todos nos conhecemos porque eram muito poucos. E quanto mais avançávamos no nosso progresso educacional, éramos menos ainda. Então, quem tinha um pouquinho mais de condição, logicamente, tinha uma menor dificuldade. Não que eu tenha sido um excelente aluno ou algo do gênero, porque também a minha família não era rica, mas é uma realidade típica de famílias daqui. Eu praticamente aprendo a escrever em versos de script, de roteiros de novela, que eram volumes de papel, que tinham demais aqui. Então, se você me perguntar sobre livros infantis, eu não consigo me lembrar, são raros os livros, assim, que... Casa da Borboleta Tilha, alguma coisa assim, talvez eu lembre de uns 2 ou 3. Mas novelas dos anos 70, 80, todas, porque eu fazia minhas histórias em quadrinhos no verso dos roteiros. Então, às vezes, eu também batia texto com meus pais, antes deles irem gravar, fazendo a voz do outro personagem, para eles decorarem o texto. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tendo essas referências dentro de casa, eu via o que era a saga deles, de ficar na expectativa de que gravaram na segunda-feira e na sexta do dia seguinte vai ao ar o capítulo que eles gravaram, que eu fiz o texto com eles, aquela coisa, né? Eu com 8, 9 anos. Chegava no dia, eles ficavam fora de quadro, ou apareciam de costas, ou cortavam a cena, e aquilo ali me dava uma frustração, e eu ficava assim dizendo: gente, tanta luta, tanto tempo trabalhando, decorando, preparando personagens para isso, né? Na minha cabeça de criança era... Para pessoas pretas isso não é algo que vale a pena, porque isso não acontecia com os outros atores mesmo, os atores coadjuvantes. Então, diante dessa situação, assim, dessa frustração, na época meus pais já tinham feito filme com o Zózimo Gugu e com o Olá Balogun, a Deusa Negra, era o pessoal que circulava com eles quando eles estavam no círculo do movimento negro, mas eu não conhecia Alma no Olho. Alma no Olho naquela época era um filme restrito a ambiente de festivais, e criança não frequentava festival de cinema, nem tinha acesso. Mesmo quando eu comecei a frequentar nos anos 80, eu já não tinha mais acesso a esses filmes. Era um período, por exemplo, que o Zózimo não estava mais no Brasil. Esses filmes que o próprio projeto do Zózimo resgatou quando ele criou o Centro Afro-Carioca são filmes anteriores a essa época. Então, o que vem a me impactar, depois que eu entro para a universidade para fazer Belas Artes, pensando em ser quadrinista, porque eu achava que era mais fácil ser quadrinista do que cineasta, eu me deparo com Spike Lee, Faça a Coisa Certa. Aí deu um bug na minha cabeça, apesar de ser uma coisa norte-americana, mas tudo que eu ouvi sobre a questão do negro dentro de casa, sintetizado no filme Visceral. Aquilo ali me impactou absurdamente, e eu, de uma maneira assim, paulatina e autodidata, vim buscando esse caminho para o cinema. E aí dentro da universidade, nunca foi oferecida a eletiva de vídeo, que era um desejo meu. Foi oferecida quando eu ainda não tinha pré-requisito para fazer. Quando eu tive pré-requisito, não tinha professor. E a outra matéria que era de animação. E aí a de animação foi a que começou a me encaminhar, me juntou com a tribo que entrou comigo. Marcelo Marão, que é um dos maiores animadores do Brasil, acabou de lançar essa semana o primeiro longa dele em Portugal. Toda uma galera que veio depois a trabalhar e serem pessoas fundamentais no Rio de Janeiro em animação, e
trabalhei com essa galera. O TCC deles, que foi o primeiro longa do Marão, o primeiro curta do Marão, Cebolas São Azuis, animação tradicional, estilo Disney antigo, né? Desenho no acetato, aquela coisa toda. Trabalhei na equipe. E daí fui começando a buscar nos anos 90, né? Isso é época da faculdade. Aprender mais de animação 3D, de uma maneira ainda autodidata. E edição, que foi por onde eu entrei mesmo na coisa do vídeo. Aprendendo, fazendo um estágio não remunerado na Globo durante muito tempo. Ainda nas máquinas de 1 polegada aí, nas Betacam SP. E buscando tentar ver se eu conseguia me encaixar, porque estava surgindo o Avid naquela época. Acho que não sei se era a primeira versão do Media Composer, que era aquele computador Apple, caixotão e tudo. Eu ficava deslumbrado olhando aquilo na vitrine, mas eu tinha que primeiro aprender a editar nos BVE, aquela coisa toda. Fiz um cursinho na Fundição Progresso com o Matic, passei por esses formatos analógicos todos. E quando eu, depois de 3 anos tentando, não consegui entrar na Globo, ser efetivado, né, virar um profissional, acabei seguindo para o digital. Comprei uma placa de captura e comecei a treinar edição em casa na primeira versão do Adobe Premiere. Então, quando chegou o momento que eu comecei a estudar 3D, comecei a fazer as primeiras edições caseiras, começando a querer me aprimorar e tudo, levar aquele conhecimento do analógico para o digital. Era o período dos CD-ROMs, então comecei a oferecer serviço de digitalizar e fazer coisas para multimídia. Em 97 aparece um moçambicano. Primeiro em janeiro, pinta uma oportunidade, eu ganho uma passagem de um amigo dos meus pais que trabalhou com eles no INEP durante os anos 60 e 70, com o professor Manuel Diegues, com toda essa, Darcy Ribeiro, com essa galera de antropólogos do Centro Brasileiro de Pesquisas Latinas. E ele estava como embaixador do Haiti nos Estados Unidos, depois do período do Baby Doc, Papa Doc. Ele ficou um período lá, e quando ele estava para entregar o carro, que ele veio numa viagem e foi visitar meus pais, eu fui me informar com ele, estava todo curioso com o que havia de oportunidade nos Estados Unidos, tinha acabado de me formar na graduação, e ele disse, não conheço nada disso, mas se quiser eu estou cheio de passagens que eu ofereço para reuniões e tudo, que não vou usar. Se quiser, vem ficar uns 10 dias lá e procura o que você quer. Aí eu fui, cheguei lá com 10 abaixo de 0, foi a pior experiência térmica na minha vida, e não encontrei nenhum curso melhor em Washington do que eu encontraria no Rio de Janeiro. Só tive 2 metas bem realizadas em Washington. Primeiro, comprar muito mais barato uma placa de vídeo de captura, né, da Videoblaster, um modelo novo que no Brasil custaria 5 vezes o preço. Essa eu consegui colocar na mala. Comprei para despachar e entregar um amplificador Fender valvulado, que eu ainda sonhava em ser também herói da guitarra naquela época. Esse se perdeu na alfândega e nunca mais recuperei. E encontrei, entrando e saindo de museu, que aí virou meu passeio habitual, uma mostra de cinema negro onde eu conheci o cinema de Ousmane Sembene. E aí foi ali a sementinha, naquele janeiro de 1997, do que 11 anos depois se tornou o Cineclube Atlântico Negro. Ou seja, quando eu vi aquele filme, voltei no dia seguinte para ver outro filme, eu estava dizendo, gente, como é possível eu ter chegado agora, na época eu estava com 28 anos, ter chegado a essa altura, sem saber que tinham africanos negros fazendo filmes tão politizados, filmes tão desconstruídos, sobre toda aquela construção de um Islã terrorista, toda aquela construção falando mal do comunismo, de tantas outras questões. E aí, a partir dali, eu queria compartilhar aquilo, mas, poxa, eu vi o filme o Wolof, legendado em francês, legendado em inglês. Então era um bacalhau aquilo na minha cabeça. Esses filmes não eram legendados em português. Só veio acontecer, tipo, 15, 20 anos depois, pelo consulado francês aqui do Rio de Janeiro, né, pelo Cine Maison. Mas eu fui me virando para conseguir esses filmes, volto para o Rio de Janeiro, assim, quando termina essa experiência, no final daquele ano, sou convidado para uma produtora, foi a primeira produtora com equipamento digital em Moçambique, em Maputo, na época chamava Bambu Produções, e tinha visões
que era a agência de publicidade todas do mesmo dono, que é um dirigente da TV Pública de Moçambique. Hoje em dia ele é dono de uma emissora que exibe programação da Globo lá. E aí eu fui trabalhar nessa produtora, eu era o editor, era o animador 3D, fiquei 2 anos e meio em Moçambique trabalhando feito louco, podendo assim, estava nervoso para querer mostrar tudo que eu vinha aprendendo. E lá está no Mercado Livre, que não tinha tantas restrições de direitos autorais, de tantas coisas. Então você queria usar uma música no comercial, você ia lá, pegava e usava. Então foi uma coisa assim, bombando criatividade, dando formação para outros jovens designers, né? Como diziam, os desenhadores gráficos. E foi onde eu evoluí para o roteiro também, né? A princípio de publicidade, institucionais, uma área que eu nem achei que fosse trabalhar. E aí, quando eu volto, depois que encerra meu trabalho lá, fiz a primeira e única campanha eleitoral do Joaquim Chissano, em Moçambique. Chego no Brasil, reencontro meus amigos, que em 1997 foi o primeiro ano que eu trabalhei, antes de ir para Moçambique, no Festival Anima Mundi. Até por causa desses contatos com os meus colegas e tudo. Aí volto a trabalhar no Anima Mundi, reencontro vários colegas meus daquela época, de faculdade, e com 2 deles eu os convido para me ajudarem a fazer meu primeiro curta, que eu tive uma ideiazinha, um filme de 1 minuto, a princípio pensando no Festival do Minuto, que era algo muito badalado, que era para fazer um filme crítico ao boom das cirurgias de silicone, assim, então eu queria fazer meio que uma piadinha imitando os clipes das garotas do Fantástico, só que com bonecas Suzy, para dizer que de tanta plástica, as pessoas ficavam com os corpos deformados, corpos duros e tudo. Não consegui encontrar a Rita Lee para conseguir a autorização da música, então fiz de uma outra maneira e o filme se chamou Cílios. Foi uma animação stop motion de 1 minuto, correu muitos festivais. É um filme que, se eu fosse pensar pelas discussões atuais sobre as questões de machismo, feminismo, as fobias, etc., o politicamente correto ou politicamente incorreto, talvez com a abordagem que eu fiz o filme, eu não teria feito hoje daquela mesma maneira, talvez fizesse a piada com certos detalhes em outras abordagens, mas naquela época ele foi usado no Dia Internacional da Mulher, em eventos universitários, ele foi usado pela comunidade na época era GLS, né? Hoje em dia LGBTQIAP+, ele foi usado em inúmeras, representando inúmeras vozes, então eu acho que com a evolução dos discursos da época, como cada um se apropria do filme, ele cumpriu o seu papel na sua época. E fui mantendo o meu trabalho na animação, mas é sempre assim, sempre que eu tinha oportunidade, tinha algum personagem negro na história, mas não eram assuntos racializados nessa altura do campeonato. E só em 2007, que quando eu trabalhava numa produtora aqui no Rio, desde 2004, eu estava querendo fazer um documentário sobre o mestre delegado da Mangueira, mas eu ainda trabalhava com uma animação, o pessoal me conhecia como animador. Eu comprei uma câmera mini DV, estava querendo exercitar a coisa do documentário. Eu fui até... Então, eu estava no ponto do documentário, comprei uma câmera mini DV, queria fazer um documentário sobre o delegado, e pintou uma oficina do Recine, que é a oficina de cinema de arquivo do Arquivo Nacional, e eu vi a oportunidade de algum material que eu já tinha captado dele, material que eu descobri do próprio Arquivo Nacional, trabalhando em edição de documentários sobre carnavais, que eu fiz uma série para o GNT, que eu fui o montador da série. Eu vi a possibilidade de trabalhar o roteiro e finalmente dar o salto nesse documentário, que seria o meu segundo documentário, Sua Majestade o Delegado. E não tinha muita coisa no Arquivo Nacional sobre o delegado, por incrível que pareça, tinha mais fotos e poucas de reportagens de jornal do que material audiovisual. Muito material audiovisual até encontrei depois que eu fiz o documentário, mas consegui gravar o material. Foi a época que eu comecei a namorar com a minha esposa e ela já tinha tido contato com o delegado, porque ela trabalhava com o Lan, o cartunista, e o Lan fez um dos desenhos mais famosos, uma das charges mais famosas sobre o delegado, e que ele até cedeu para o filme. E aí eu consegui o contato do delegado, fui lá fazer uma entrevista com ele. Eu acredito que aí começa um pouco
uma das linhas do meu cinema enquanto pensar a questão, que eu não vou dizer assim, a questão antirracista, mas a questão de valorização da nossa existência, né? Das epistemologias negras, da cultura negra. Quando eu chego e dou um nome assim, Sua Majestade, ou delegado, quando eu estou querendo exaltar um cara que é um funcionário do samba, é um cara que é o que se veste normalmente mais bonito, ele, a porta-bandeira, tem a responsabilidade, é o único quesito na votação da competição das escolas de samba em que duas pessoas, fora os carnavalescos, óbvio, né, mas que são nomeados assim. Se teve nota 10 naquele quesito, é o mérito todo deles dois. Se teve nota ruim, é o problema deles dois, ou dos jurados, como a gente pode dizer assim, né? E ele foi o campeão de notas 10 na Avenida, chegou a ganhar um verbete no livro Guinness, e eu queria exaltar isso, e a minha escola de samba, Mangueira, e eu fiz esse documentário. Eu costumo dizer que Sua Majestade Delegado é quase que o que funda o meu trabalho no Cineclube Atlântico Negro. Foi naquele momento que eu disse, putz, é agora. Eu fecho ele em 2007, o mesmo ano em que Zósimo e Ibiza tinham recém-lançado o Centro Afro-Carioca de Cinema e anunciaram o primeiro encontro de cinema negro, África Brasil, que era esse o nome do festival. E foi onde teve uma das primeiras grandes sessões do Delegado, porque nem no Recine eu exibi, que aí é uma história muito longa para contar agora. Que eles restringiram que o filme só podia ter 4 minutos, eu prometi que teria 9, entreguei um filme de 13. E aí eles disseram que tinha que cortar o filme, eu entreguei só a abertura e o encerramento do filme, e é isso que foi exibido no festival. E só depois do Encontro de Cinema Zósimo Bubu e no evento também na Caixa Cultural, o João Gá, que ele realmente passou a existir dentro do universo dos festivais na íntegra. E uma vez que eu consigo fazer esse filme, consigo começar a rodar um pouco alguns festivais, não tantos quanto eu rodava com meus filmes de animação, eu começo a perceber um certo incômodo, que muitos dos festivais que eu costumava ir, que festivais que davam passagem para você ir para outro estado e tudo, enquanto eu não estava trabalhando temáticas racializadas, os meus filmes tinham uma janela muito maior de exibição e uma aceitação muito maior, mesmo em festivais de animação, que minhas animações não eram animações elaboradas, eram animações que queriam mais vender uma ideia, uma piada, uma crítica, do que uma questão da técnica de animação em si, que atrai muito, mas conseguiu entrar em vários espaços assim. Mas, poxa, o Artilheiro, meu terceiro curta, foi meu único filme, de 30 filmes que eu vou concluir o 30º agora, foi meu único filme no Festival de Havana. Um filme de 2 minutos que a única coisa dita é um palavrão repetido até o final do filme. Então, eu começo a perceber naquele período um certo incômodo. Assim como havia a urgência de começarmos a partir do Encontro de Cinema Negro e a partir da criação, logo a seguir que eu vou falar, do Cineclube Atlântico Negro, de nos vermos, sabermos quem somos e tudo mais, ainda havia uma barreira nesse espaço dos festivais de poder entender o que queríamos dizer com tais filmes, por que determinados assuntos que nós abordávamos são mais urgentes do que a questão do meio ambiente, mais urgentes do que a questão indígena aos olhos de um ativista branco, porque são mais urgentes do que os debates da esquerda e direita, do que os confrontos sobre inúmeras outras questões. Chega no momento que eu resolvo trazer, eu começo a virar professor, começo a dar aula na Maré, de vídeo, em 2007, e ao mesmo tempo começo a dar aula no curso de pós para a Lei 10.639. Já trazia na bagagem ficar ao lado da minha mãe quando ela foi conselheira da Fundação Palmares, ainda no governo do FHC, e ela permaneceu conselheira ainda durante o início do governo Lula, de ter acesso às curadorias que ela era convidada a fazer, dos primeiros editais de vídeo Palmares, onde surgem os filmes de Lilian Solar Santiago, o Balé de Pé no Chão, obras desse gênero, né, falando sobre Macota Valdina e tantos outros personagens, começando a ver que havia já uma janela de produção começando, essa política dos pontos de cultura começa a fazer que quilombos
comunidades indígenas recebam um kit do Cine Mais Cultura para fazer cineclube, começam a receber equipamento para gravar seus documentários pessoais. Eu começo a sentir que está uma produção emergente no Brasil, começam a surgir primeiras obras dessas do cinema negro europeu, norte-americano e africano, legendadas ou com uma possibilidade de traduzir a legenda. Então eu fundo o Cineclube Atlântico Negro em setembro de 2008 e automaticamente nessa ação, o que era a assinatura dos meus filmes, que era Creme de la Cremes Produções, passa a ser, sempre que o assunto é racializado, o Cineclube Atlântico Negro. E que então o Cineclube Atlântico Negro já surge, primeiro com o compromisso de revelar aquilo que desde 97 eu queria compartilhar do cinema negro, de querer não só a parte de difusão, o vínculo com a educação, formação de professores para uso da Lei 10.639, pensando o cinema, e posteriormente, no ano seguinte, tem a lei do Cristóvão Buarque, do uso de cinema nacional 2 horas por semana em sala de aula, e eu sempre batalhei para tentar fazer a conjugação dessas duas leis para elas se potencializarem, para a gente poder trabalhar cinema afro-brasileiro e cinema indígena em sala de aula a partir dessa janela de projeção, não ficar passando obras hegemônicas, que tudo bem, elas têm seu espaço, mas ninguém precisa levar para a escola Minha Mãe é uma Peça 5, os filmes do Hassum, etc. Acho que há possibilidade de trabalhar temáticas sociais, temáticas de direitos humanos, luta antirracista, identitárias de uma forma geral e de maneira pensada positiva e propositiva. E aí eu começo a trabalhar também as minhas produções a partir dessa assinatura do Cineclube. E esse momento que é fundado, eu considero que um divisor de águas, é quando Bisa Viana e Zósimo Bubu fundam o Centro Afro-Carioca de Cinema. Eles já tinham essa proposta de ser um centro de documentação e um espaço onde se promoveria esse festival, que seria um momento de todas as pretas e pretos que estão produzindo cinema no Brasil se olharem olho no olho, saberem o que cada um está fazendo, trocar ideias, trocar informação, e o próprio projeto foi crescendo dessa maneira. E o próprio Zósimo é um pioneiro, né? Ele é um cara que, ligado ao movimento negro nos anos 60 e 70, fez parte daquela turma que se reunia no Renascença, que dava suporte para o pessoal do teatro, que dava suporte para o Filó, para fazer os primeiros bailes da Noite do Shaft, que depois virou Black Rio, como eu soube nas entrevistas do meu documentário do Trem do Soul. E ele começa a trazer todas essas reflexões das discussões do movimento negro a partir do corpo dele. Ele era um cara muito bonito, ele chegou a ser premiado assim num desses concursos de beleza, como o negro mais bonito do Brasil, aquela coisa, mas não era isso que ele estava procurando. E quando chega, ele é chamado muito para fazer filmes, ele faz esse filme Compasso de Espera como ator, mas ele ajudou também o Arthur, esqueci o nome agora do diretor, ele ajuda o diretor a acertar essas discussões raciais dentro desse longa-metragem. E reza a lenda de que esse filme, que foi feito todo em preto e branco, sobraram muitas pontas de negativo, né? Porque, para quem não sabe, o negativo 35, por exemplo, é em média 4 minutos por rolo, e os de 16, em média, 10 minutos por rolo. Acredito que acho que era um rolo de 16 que foi feito o filme. Então, sempre quando gravava uma cena que ficasse um pouco menor, eles guardavam as pontas para quando precisasse fazer uma cena maior, e juntando as pontas para fazer um rolo maior de filme sensível para poder captar mais imagens, né? Fazer mais cenas. É uma coisa econômica. E sobrou muita ponta desse longa-metragem, e aí Zósimo pega essa ideia, se tranca num estúdio com um fundo infinito e começa a fazer uma performance gravando as pontas que sobraram, fazendo Alma no Olho. E é interessante porque são takes curtos, tem alguns loops, tem algumas trucagens que foram feitas após,
mas é o que seria hoje uma tecnologia da gambiarra, né? Mas ao mesmo tempo com um talento e um compromisso com o discurso fundamentais. Ainda hoje, século XXI, não há quem não assista pela primeira vez Alma no Olho e não saia chocado, dizendo assim, como eu fiquei em 2007, eu só conheci esse filme em 2007, quase 30 anos depois, 40 anos depois. E eu fiquei assim, como eu não sabia da história desse filme. Né? É algo que deixa a gente muito chocado. Porque tem a ver com esses silenciamentos, tem a ver justamente com a quem atendia isso naquela época. Quantas negras e negros tinham acesso a esses festivais para poder assistir esses filmes? Quantas salas eram disponíveis para o movimento negro para poder assistir filmes como esse, como alguns poucos outros que eram feitos na época? Na época da repressão, quando o Waterstax foi exibido no Rio de Janeiro, a polícia estava fazendo todo um controle da área, porque eram muitos blacks, naquele período da Black Rio, né, do Black Power, se reunindo para aquilo dentro da ditadura era uma visão de conspiração. E os Osmond faz um pouquinho parte desse movimento e do pertencimento a essa luta que, através do cinema, começa realmente a passar um outro olhar. Quando ele retorna, depois de um exílio, e começa a produzir outros filmes, quando ele faz o longa Abolição, em 1988, no centenário da abolição da escravatura, e que ele entrevista intelectuais assim, importantíssimos da época, alguns vivos até hoje, e começa a trazer de volta todo esse debate. É um momento de resistência. O Osmond é o grande cara da resistência que fez com que, desde o lançamento de Alma no Olho, com longos intervalos, foi quem manteve um discurso racializado no seu cinema. A Adélia Sampaio produziu mais filmes, fez os filmes dela, mas não tocava nessa pauta. A Frânio Vital talvez seja, no século XX, o cineasta negro que mais produziu filmes e realizou filmes no Brasil. Mas o discurso dos filmes dele não era um discurso racializado. A Cajado Filho é o pioneiro da chanchada, roteirista de muitos dos filmes da chanchada, diretor de obras importantes, personagem de um dos meus futuros documentários, que já começou a produção. Mas a gente tenta entender justamente como é que um cara tão importante, só existe uma foto, na verdade 2 fotos dele, em set. É um cara invisibilizado e que está vivo e conviveu com ele na época. Quando é convocado para dar uma entrevista, não sabe falar nada sobre ele. Então isso fala muito sobre o racismo brasileiro, né? Sobre a atual discussão se o racismo é estrutural ou institucional. O importante é que dentro desse guarda-chuva de possibilidades do racismo, ele continua, como eu costumo dizer, como água. Ele se adapta muito facilmente a qualquer ambiente, se acomoda, vai se instalando, isso vai ficar agitado, vai ficar calmo, vai depender de com quem estiver interagindo. É engraçado assim que os temas que eu vou abordar, a ordem que eu vou iniciar ou terminar o projeto, porque estou me lançando 2, 3 filmes por ano, mas não necessariamente sabe há quanto tempo eu estou fazendo cada filme. Tem filmes que eu comecei agora e vou terminar semana que vem, tem filme que eu estou há 6, 7 anos produzindo, pela falta de dinheiro, por eu batalhar mais pela educação enquanto meu ganha-pão, né? Enquanto que a minha função que eu gosto que paga minhas contas, e usar o cinema talvez como uma válvula de escape, ou uma consolidação artística de uma reflexão. Se eu tivesse um quadro e talento para tal, eu pintaria. Se eu ainda mantivesse meus instrumentos funcionando, né, minhas guitarras, minhas coisas estão todas enferrujadas ali no canto, estaria compondo música como já compus em várias outras épocas. Acho que a história do Fender que não voltou me traumatizou muito. Mas minha ferramenta é o audiovisual. Muitas vezes eu viajo com câmera na bolsa, levo um gimbalzinho num saco de pano que eu carrego como bolsa de praia para tudo que eu vou, que de repente pode sair uma coisa, se eu não quiser pegar no celular, eu posso já captar alguma coisa. Várias vezes eu fui para uma viagem descompromissada e voltei com um documentário.
e normalmente esses filmes compromissados são alguns dos que fazem umas carreiras mais interessantes. Mas, por exemplo, difusão dessas obras. Eu não penso o meu cinema, talvez seja um erro meu, mas eu não penso o meu cinema como cinema comercial ou comerciável. Eu penso muito assim, concluir a obra e vamos ver. Eu costumo dizer que o filme, aí descartando a questão do produto, né? O filme é uma entidade. O que você pensa que vai ser o filme tem que estar dialogado com o filme, que ele vai te dizer o que ele, para onde ele quer ir. Independente se vendeu ou não, você vai fazer. Independente se vendeu ou não. Meu último filme que eu fiz como fruto da tese é um filme que eu sei que não é vendável, mas ele antes mesmo de existir, só porque ele existiu, porque era fruto da tese, ele já foi bem quisto no Festival de Cinema Ambiental. É um filme dificílimo, assim, de mesmo para quem é da discussão do meio ambiente entender o que eu queria fazer com aquele filme, até porque é um filme que vai muito mais da autoria e do sentimento daquelas pessoas atingidas, que não são pessoas que estão dentro de uma pedagogia audiovisual padrão. Então elas se experimentaram, eu permiti que elas se experimentassem, trouxe a minha contribuição, e é um filme que tem uma linguagem bem documental, mas experimental ao mesmo tempo. E eu entendo assim quando a ideia é muito rejeitada, porque ele é feito para existir dessa maneira. Em compensação, ele foi utilizado numa aula na UFOP, que eu soube ontem, lá na Federal de Ouro Preto, numa discussão em cima das questões, e todos os alunos ficaram tocados. Por quê? Esse filme tem um público. Tem pessoas que são sensíveis àquilo, não quer dizer que seja um filme de nicho. Mas, logicamente, pessoas que são próximas àquele drama vão entender a poesia, qual foi a proposta poética dos autores e como eu trabalhei isso a partir da narrativa. Mas, por exemplo, Trem do Soul, esse é um filme que tem uma pegada... tudo que eu falei que eu ia fazer no filme ou que eu não faria no filme foi ao contrário. Eu tinha determinado que eu não queria fazer um filme, eu queria fazer um filme dançante, mas não queria fazer um filme com as chamadas cabeças falantes. Mas, gente, a memória oral dessas pessoas é algo tão espetacular que não há como abrir mão. Quem está acostumado a ver meus curtas sabe que, na grande maioria dos curtas, eu trabalho de depoimentos deslocado do rosto das pessoas. Então, muitas vezes, você começa e termina o filme e você sabe que algumas pessoas que aparecem no filme estão falando aquilo, mas você não sabe quem é quem. Eu acho que a proposta é acabar um pouco com a performance, a máscara, aquela persona que cada um cria quando liga a câmera, e trabalhar mesmo a riqueza da contação de história, né? O que tem naquele calor da voz, o que tem na espontaneidade, no tempo da respiração, etc. Isso com gravador, né? Captando com gravador zoom direto a fala da pessoa é muito mais simples do que montar uma câmera que a pessoa já está preocupada com o ângulo do rosto, com a postura, com o personagem que ela gostaria de criar. Isso acontece até no cinema denúncia, né? Quando chega o link da emissora, o cara está conversando com um repórter normal, daqui a pouco chegou, começa a fazer discurso, desculpe o termo, de coitado, né? Porque faz parte de uma performance para fazer a denúncia, de poder criar uma comoção pública em cima do problema dele, que é um problema de todos também, mas pode atingir o outro. Mas até para isso a gente às vezes precisa performatizar, que senão a coisa não acontece. E isso faz parte um pouco do jogo da linguagem do documentário que vive de depoimentos. O Trem do Soul tem essa coisa dos contadores de história. Ele tem pouco material de arquivo visual, mas tem pessoas interessantes contando a história, você desenha a história na sua cabeça, tem uma fotografia bonita. Eu tive muitos feedbacks positivos de pessoas, os mais jovens, que chamavam os pais, os tios, avós que viveram na época para assistir junto. Então, um filme que virou, mesmo com um palavrão ou outro, mas virou um filme família. Então, isso é uma coisa legal. Mas, ao mesmo tempo, foi um filme lançado na pandemia. Então, num período do governo que a Ancine não está... Eu tive dificuldade para sequer fazer o meu cadastro da Ancine. Eu nunca me preocupei com isso. Para isso, eu me preocupei porque tinham distribuidoras interessadas no Trem do Soul. Primeira vez que eu tinha a opção de distribuidor que eu quisesse usar. Como é que foi isso? Primeiro pelo interesse de quem me botou no projeto de querer ver o filme circular, né? E a gente sentiu o potencial que o filme teve, mesmo durante esse período de exibições online e tudo, ao longo de 2021. A primeira exibição em tela foi quando teve 2 dias na flexibilização de 2021, presencial no Odeon. Aí foi a primeira vez que eu assisti o filme numa tela de cinema. Porque até então ele correu, fez carreira em festivais online.
ganhou prêmio em festival online. Na verdade, nem foi um festival online, mas foi um festival lá no Rio Grande do Sul, que é o Cinema Negro em Ação, que eles fazem um diálogo com a TV educativa local. Então, os filmes são exibidos na televisão. Foi uma solução que eles arrumaram no período da pandemia. Mas é isso, foi um período meio complicado para lidar com isso, e junta ser acadêmico, tentando terminar uma tese, que não houve uma pessoa que tenha passado por uma graduação, uma pós-graduação no período da pandemia, que esteja com a cabeça 100%, que tenha rendido tudo que poderia render. Imagina isso ainda fazendo filme. Gente, durante o doutorado eu lancei 7 filmes ao longo dos 4 anos de doutorado. Que era meio que a minha respirada. 2 desses filmes vinculados à tese. A Padroeira, que foi o início da minha pesquisa de campo, eu transformei num documentário, assim como está acontecendo aqui. E esse filme que é Quando o Bento Era Ação, que aí parte um pouquinho desse trabalho que eu faço com uma dupla de atingidos, uma menina e um rapaz. Esse rapaz, ele não se expressa verbalmente, e ele a linguagem dele não é de Libras, é uma linguagem, ele usa sempre um caderninho que ele escreve as coisas que ele quer falar. Em cima desse problema dele, nessa questão dele, eu propus, inspirado naqueles vídeos, naqueles primeiros clipes do Bob Dylan, né, que ele vai passando os cards, né, eu mostrei isso para ele, mostrei outras soluções, aí ele se apropriou dessa, falei do tabletop, exibi Naldo Santiago Alvarez, então fui meio que trazendo a partir de filmes, tem essas soluções para você trabalhar a questão não verbalizada, qual a gente pode utilizar. Aí resolvemos fazer um tabletop a partir das frases, né? Fazendo making off da construção dos cartazes e botando os cartazes diante dos cenários de destruição da Vale, BHP, Billiton e Samarco. Então, esse, por exemplo, é um filme muito difícil. Inclusive, como eu brinco, festival em Minas, que é bancado por mineradora, não vai jamais selecionar um filme como esse. Não vai selecionar a Padroeira, que é um filme mais objetivo, não vai selecionar esse, né? Porque aí a gente entra nos campos de poder também, né? Imagina empresas atualmente que estão sendo perseguidas por questões da luta antirracista, né, por ter práticas raciais e estão querendo abafar isso com dinheiro, mas imagine se alguém faz um filme batendo nessa empresa por causa dessa questão, ou que mencione o caso do patrocinador que quer incentivar a luta antirracista. Como é que fica isso? Porque é isso, em todo momento nós estamos lidando também na difusão com quem são os canais que permitem isso. Qual é a interatividade dos canais online, quando a gente quer botar direto no YouTube, quando quer botar filmes em Instagram, tem gente que faz prática disso, né? Usa a rede do Instagram e coloca suas experiências audiovisuais direto para onde o público está. Mas que tem uma interatividade que você pode ser derrubado, se não agradar uma fatia do público, em segundos. Existir uma rede de cineclubes capaz de dar uma demanda dessa produção independente sempre existiu, mesmo nos anos 60 e 70. Apesar de serem menos numerosos, a questão do projetor, circulação das cópias, ser diferente de você poder enviar um arquivo pela nuvem, mas ao mesmo tempo existe a questão da sustentabilidade cineclubista, que é o grande calcanhar de Aquiles, porque os cineclubes ainda não conseguiram entender a potência deles como rede. Em alguns estados isso acontece porque é uma mobilização a partir, às vezes, até de outros setores da cultura e que, por acaso, a maioria deles atuam com cineclubes, então acaba a coisa funcionando. Teve um período que eu estava nas direções das ABDs, da Associação Brasileira de Documentaristas, né? E muitos ABDistas eram cineclubistas, então isso também facilitava quando a gente fazia a reunião das 26 ABDs e mais Distrito Federal, e que vimos que 1/3 eram cineclubistas ou os demais eram ligados a pessoas que atuavam no movimento cineclubista local. Isso acelerava um pouco o diálogo e facilitava até a circulação não só das obras das pessoas mais próximas a esses movimentos, mas das obras locais. Cada vez eu tenho que
que fazem arrumação aí em casa, cada vez que tinha um encontro da ABD, ou mesmo quando foram as jornadas de cineclubes, alguns conseguiam, a partir de pontos de cultura, fazer produção, tantos anos do cinema paraibano. Então vi uma caixa enorme de DVDs, assim, que até hoje, nessa vida, eu ainda não consegui assistir tudo. Tantos anos do cinema baiano. E então, projetos que foram sendo desenvolvidos com o restauro de muitas dessas obras, né? Ou para salvar as que ainda tinham alguma cópia, nem que fosse analógica, em DVD, para fins de pesquisa mesmo, né? Da memória. Você vê os primeiros filmes amadores com Wagner Moura, com Lázaro Ramos, né? Das produções de curta-metragem independente da Bahia. Chegada de Carlos Bronzato, fazendo as primeiras parcerias dele no Brasil. Você consegue ver por aí muita coisa. E os cineclubes são esse espaço que, pelo menos individualmente, quando eu falo individualmente, é cada célula de coletivo, mas cada espaço como um espaço exibidor em locais estratégicos. Ele tem um potencial. Quando ele se entender, como já fizemos várias iniciativas, algumas bem-sucedidas, mas nem todas, quando a gente consegue fazer um circuito a partir de alguma obra de interesse comum, aí a coisa acontece bacana. Eu me lembro que filmes como O Menino 23, por exemplo, eles tiveram essa sagacidade de abrir para alguns cineclubes quando o filme ainda está correndo para festivais. Eles queriam que o filme fosse debatido. Isso foi muito bacana. Eu fui no Leão Etíope, do Meyer, assisti o filme, já negociei para poder exibi-lo no Cineclube Atlântico Negro. Então, você consegue fazer esse diálogo quando há um interesse. E às vezes são filmes que, gente, o filme já está pago. Deveria ter uma questão legal que filmes feitos a partir das leis de incentivo, né? Que, tá bom. Então, por exemplo, quando rola uma mobilização, como eu mencionei, né, do Menino 23 ou de outros filmes de interesse comum, mas que normalmente não vão chegar nessas cidades pequenas ou nos bairros afastados do centro, da mesma maneira, não vão passar na tela da Globo, do SBT, da Record. Então eu acho que é uma boa forma de fazer o filme se fazer divulgado, sabe? Então, mas ao mesmo tempo há toda uma preocupação. Eu acho que a legislação deveria meio que criar uma contrapartida de que obras feitas com leis de incentivo ou leis baseadas em renúncia fiscal, elas têm que ser devolvidas para o público de alguma maneira. Elas têm que ter pelo menos um compromisso com uma rede de cineclubes já organizada, com uma rede escolar. Você não quer fazer com cineclube? Vamos fazer, a rede estadual vai fazer um calendário que vai ter responsáveis que vão sair com as cópias, quantas sessões que vão ter presença de representantes de filme ou especialistas, etc., para promover justamente a circularidade dessas obras independentes. Tem obras que são reconhecidas no mundo todo e que o Brasil não conhece, as pessoas não conhecem os diretores, conhece até a obra e não sabe que de repente você somos o diretor daquele filme e estamos ali do lado dela, porque nós não temos visibilidade nesse mercado. Meus filmes, principalmente os filmes que trabalham, vamos dizer assim, um protagonismo negro, não necessariamente de uma luta antirracista ou de uma exaltação, como eu falei antes, do filme do Delegado, né, das potências negras, acabam sendo, quando eu trabalho de uma maneira humanizada os meus personagens, eles seguem num viés um pouquinho fora das questões de disputas de narrativa, principalmente o Brasil, como tantos outros países coloniais, acabam nesse último século sendo frutos quase último século, né, sendo frutos dessa Guerra Fria, dessa coisa direita e esquerda, e que não necessariamente muitas das questões que são tratadas na luta antirracista são acolhidas ou são descartadas, tanto pelas lutas de esquerda, as lutas de classe, ou apropriadas de maneira malandra pelos movimentos de direita. Então são lutas particulares, alguns podem querer tornar pejorativo, dizer que são lutas identitárias. Para mim eu não ligo, porque fui pejorativo ao longo dos meus 54 anos. Né? Eu tive que lutar muitas vezes sozinho, sem apoio de lado A, lado B. Eu sei muito bem o quanto certas ideologias são mais danosas
para pessoas como eu, como minhas irmãs, como meus familiares e meus amigos mais próximos. E eu tenho que tentar fazer um diálogo desses pensamentos que nos enxergam, que reconhecem a nossa existência, com os movimentos que estão tentando resgatar essa nossa epistemologia, trazer de volta tudo que foi apagado ao longo dos anos, para que a gente consiga saber quem somos, de onde viemos, quem somos e onde podemos chegar. Eu acho que o compromisso do meu cinema é isso, não é um compromisso de revelar a história, mas de sensibilizar para que, mesmo em filmes que não nos vejamos presentes, há alguma coisa ali para a gente entender onde nós estamos nesse momento da narrativa, onde nós estamos nesse momento histórico. Porque a ausência também explica muito, né? A ausência pode ser uma presença, se você for pensar na construção de narrativa, né? Tem aquela frase da Chimamanda que sobre a questão do perigo da história única, que é muito badalada hoje em dia, mas que é certeira. Sempre se construiu uma narrativa sobre nossa participação na cultura, nossa participação na linguagem, nossa participação nos momentos históricos importantes, mas não é uma narrativa que nos torne, que traga valor a essa nossa existência. E quando eu bato na tecla existência, eu falo na existência inclusive na presença na imagem. Aquela coisa que desde o início da fotografia, que é o grande incômodo dessa construção histórica, desde o início da fotografia, só somos retratados ou como subalternos, que qualquer dado de ostentação que a gente tivesse, de roupa, de brincos, etc., era ostentação de quem dominava nossos antepassados, não necessariamente de um valor nosso, ou éramos a ponta de uma fotografia para ser a pessoa que cuidava dos mais jovens ou da família como um todo, de gerações da família. E para vir ressignificando isso, muita gente deu cara a tapa. Foi muito Benjamin de Oliveira passando pancake para fazer humor crítico no teatro circense. Foi Abdias saindo do serviço militar e começando a se meter com o teatro racializado e começando a trazer Ruth, Leia, tantas outras pessoas. É Grande Otelo furando todas as bolhas possíveis e inimagináveis para se tornar uma figura de referência que, mesmo estereotipado em muitos dos trabalhos dele, ele conseguiu ser uma figura única, inclusive na história do cinema, de ter sido protagonista ou figura importante em pelo menos 4 dos movimentos cinematográficos do Brasil. Então, pensar assim, até chegarmos nos Osmen, até podermos estar aqui discutindo por Clementina e tantos outros que vão aqui dar depoimento, quantos tiveram que dar tapa antes? Qual esse processo? Por que, então, quando falamos de mulheres, eu falei muitos nomes de homens, poucas mulheres, mas quando se fala de mulheres negras, o intervalo é tão maior. Então essas lutas identitárias, elas não estão isoladas desse conflito pontual mas desse conflito permanente da esquerda enquanto resistência com uma extrema-direita que quer se consolidar quanto mais ampliamos os debates e os discursos. E o nosso cinema é fundamental nesse sentido. Primeiro, estamos presentes narrando as histórias, estamos presentes na frente das telas. Não estamos apresentados mais como canto de tela, como coadjuvante. E quando isso acontece, são personagens que têm história, que tem uma persona que pode ser apresentada, não é a pessoa que abre a porta, fecha a porta, entra, serve e sai. Então, quando mudamos esses paradigmas, temos uma pequena esperança de que daqui a uns 30, 40 anos, com a velocidade também com que a informação corre e evolui, os mais jovens já não cresçam com impressões que foram construídas dentro das casas deles sobre pessoas negras, pessoas indígenas, sobre o papel da mulher na sociedade, que seja um novo paradigma, e que nesse paradigma a gente consiga a tão desejada equidade. Não é uma competição para tomarmos o lugar, é para ocuparmos um lugar onde a maioria da população não está representada como deve.
Bom, concluí o doutorado, ufa. Estou produzindo quatro filmes com foco no momento. O longa-metragem Chão de João, que pretendo até o final do ano estar com ele concluído. Tem um segundo trabalho de encomenda sobre a imigração haitiana, que eu devo terminar ainda esse semestre. É um trabalho mais simples, mas estou com autonomia para trabalhar de uma maneira autoral. Isso são as coisas que me envolvem hoje em dia numa produção paga. Assim, fazer uma produção paga em que eu não possa dar o meu toque, realmente eu continuo fazendo meus filmes, que já tem muitos na fila para serem realizados. E estou fazendo alguns outros projetinhos que já vem correndo também há mais tempo. Um sobre Cajado Filho, como eu comentei, junto com um ex-aluno meu, que 11 anos depois é um documentarista que é também premiado de visibilidade, Gregory Baltz. E aí estamos juntos fazendo um documentário sobre Cajado Filho, sobre a ausência de Cajado Filho, na verdade, porque não se tem muita coisa, então estamos fazendo um documentário sobre por que alguém tão importante é tão ausente na história. E é muita coisa está correndo. Quando dá brecha, eu cansei de um, eu vou, pego no outro, dou uma olhada, dou uma decupagem, entro em contato, vamos refazer aquilo. E tem o segundo filme, eu lancei recentemente também, o Romão, que eu não mencionei, que foi meu primeiro filme no Festival do Rio. Tem uma carreira bacana. E o Romão, ele é o primeiro filme criar um projeto de uma websérie sobre ativistas negros que viveram os dois períodos, assim, o período do final da ditadura e o que se previa na época que eu comecei o projeto em 2017, do início de um movimento neoconservador. Então, como era a visão desses caras que viveram a vida toda o movimento negro, né, os movimentos de luta antirracista, entre o antes e o depois. Chama Pretérito a série. Mas no momento eu estou lançando os filmes como curtas, porque eu só gravei 2 entrevistas. E eu vou lançar ainda esse ano também o do Espírito Santo, que é um músico do grupo Vissungo, é um cara pesquisador. E tem um episódio maravilhoso enquanto história para contar, não enquanto que ele viveu preso numa solitária perto do Maracanã, que ele só sabia os dias da semana, quando ele ouvia os ensaios da Mangueira e os dias de jogos no estádio vazando bem baixinho. Então eu devo fazer transformar esse trecho da entrevista num doc. E são as coisas que estão correndo assim, estão se fazendo mais presentes nesse momento. Ah, sim! E o mais importante, o Retratando K.O., que esse também deve ficar pronto esse ano, que é um documentário sobre o Carlos Alberto Oliveira, um homem da Lei K.O., né, e figura importantíssima junto com Abdias, desse PDT de Brizola, Darcy, Prestes, dessa galera nos anos 80. E eu ganhei um acervo fotográfico de um fotojornalista, Wilson Alves, que o acompanhou durante todo o tempo que ele trabalhou na Secretaria de Governo, dele subindo o morro, inaugurando conjuntos habitacionais em reunião com Brizola, junto com Pelé, assinando a Lei Pelé, do esporte, toda essa questão. Então, Retratando K.O. deve ser assim, o olhar do jornalista com as vozes de algumas pessoas próximas dele, também sempre buscando menos celebridades e mais as pessoas que realmente viveram a história e sabem contar por um outro prisma. Eu não vou dizer na cidade do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo Niterói, logicamente, porque Niterói é onde tem efervescência, principalmente pelo principal curso de cinema que tem, que é o da UF, que engloba gente de todas as áreas. E a Baixada, que eu considero um dos polos mais criativos, a Baixada eu acho toda a produção cineclubista, produção audiovisual, perspectivas que vêm da Baixada Fluminense têm revolucionado o cinema fluminense nos últimos tempos, principalmente das mulheres da Baixada. Tem Milena Manfredini, Yasmin Tainá, dentre outras. Tem trazido novos olhares, novas formas de pensar a área urbana, as relações, as tradições e a negritude. E tem essa questão também das políticas públicas que eu mencionei. Quando você começa a criar as cotas, e esses jovens negros como eu no passado, que sequer
pensariam em tentar entrar numa competição para um curso de cinema, porque cinema sempre foi um brinquedo para jovens ricos de classe média, e de repente você vê jovens dessa periferia toda ingressando nos cursos de cinema, seguindo para as pós-graduação, fazendo seus primeiros filmes, tendo janela, sendo premiados, participando de maneira crítica em curadorias e tudo. A gente percebe um fruto de toda essa batalha. A batalha lá atrás de Zósimo, de meus pais, de Abdias, de tantos outros, alimentou a batalha da minha geração, e a minha geração, eu, Jefferson D, tantos outros, alimentamos a batalha das gerações que estão chegando voando agora. E é muito importante esse individualismo que a gente tem da telinha do celular e da autopromoção não virar um dispersor desse trabalho coletivo que vem sendo construído pelo movimento negro. As pessoas continuarem no nós e não no eu, para conseguirem abrir as portas como estão sendo abertas. Eu me emociono cada vez que eu vejo um programa novo na maior emissora, com a equipe toda negra, escrito e dirigido por mulheres negras, obras com conteúdo, dando autonomia para essas vozes se fazerem presentes. Lógico que a gente sabe que nem tudo são flores, mas obras contundentes diante do que é apresentado. Então, eu acho que passos atrás não vão ser dados, porque se em 4 anos de porrada que a gente tomou agora, houve uma resistência por parte dessa galera que teve as suas primeiras oportunidades até 2016, é o momento de se pensar. Conseguimos nos manter no máximo um degrau abaixo. Quantos degraus podemos subir? Qual vai ser o tamanho dessa escada? Qual é o horizonte que podemos alcançar? Eu acho que tudo só vai ser possível a partir do coletivo, a partir do entendimento, do aquilombamento, do empoderamento entre os nossos e nossas e nossas. Mas se formos pensar sobre tudo que conversamos, a extrema-direita, na verdade, ela não está fazendo um trabalho, o trabalho dela independe, com capital, óbvio, porque o pensamento da direita, ninguém vai botar a cara a tapa se não estiver ganhando algo com isso. Mas o pensamento deles é muito orgânico, porque o pensamento deles foi plantado aqui com a primeira caravela. Quando a alteridade começa, quando quem deveria ser o outro pisa aqui e transforma o dono da terra em outro, e começa a trazer outros, tantos outros, e começa a desumanizá-los. Então, é um pensamento muito orgânico, é o que a gente chama também no movimento negro do pacto narcísico. Eles não precisam se arrumar e se combinar tanto para fazer essa rede. A linguagem cinematográfica, como é ensinada em muitas escolas de cinema, exaltam o trabalho do D.W. Griffith, que um trabalho que recebe a sua máxima visibilidade num filme que reinaugura Ku Klux Klan. Então, e é tão fácil isso acontecer, porque para eles sempre foi muito natural falar dessas coisas, fazer essas abordagens, há uma resistência por parte deles, dessas novas vozes e dessas novas perspectivas que estão assumindo a autoria a partir do audiovisual, a partir das redes sociais, que são uma nova manifestação. Não vamos ver uma pessoa, minha sobrinha Luana Xavier, é uma figura famosa, mas ela tem 300 e tantos mil seguidores, um BBB, uma personalidade ausente de BBB, de reality show, entrou em uma semana na casa, alcança 1 milhão, sendo branca, sem ter feito nada, sendo a figura caladinha que está ali no canto, que não entra em treta com ninguém, ou se entrar em treta e começar a botar esses ideais que fazem parte da construção social do Brasil, decola, porque as pessoas estão buscando realmente esse espelho. O selfie é o espelho que você ainda está tentando que te agrade, mas quando a pessoa que se apropria dessas ferramentas coloca a figura que você gostaria de ser, com a imponência do seu discurso, botando imponência no seu discurso, voa abaixo. E não é muito trabalho, é só uma questão de, como você falou, tem quem financie para garantir que a pessoa não vai se desviar daquele polo, mas é uma questão mesmo que já sabem que o dinheiro está ali. Eles vão usar a quantidade de views, a quantidade de likes para se promover, para ganhar publicidades, banners, e eles vão conseguir fazer a economia deles porque eles estão no discurso padrão, o discurso de uma sociedade colonialista, uma sociedade que pensa
a mulher como algo menor, que pensam as pessoas negras como algo menor, pessoas indígenas que não podem ter iPhone, que não podem viver da economia, dialogar, que tem que ser resumidas a uma palavra que nem um negro. Então é um trabalho de resistência. Se fôssemos pegar o discurso da visualidade do Nicholas Meserve, né, dos complexos de visualidade, e o que está acontecendo, nós estamos promovendo contra-visualidades e eles estão vindo pesado com as contra-insurgências. Então, a contra-insurgência normalmente é o aparato imperialista militar, que o cara controla drones e aviões, bombas, mísseis à distância. Eles estão controlando essa distância quando eles apagam a sua página, quando eles restringem a minha página, quando eles criam essas dificuldades para que essas vozes que não estão agradando o que é o padrão de consumo dessas redes, estão conseguindo expressar outras possibilidades. Eles nem pensam em lucrar a partir do black money, a partir do green money, do pink money, do que for. Eles querem manter o padrão da zona de conforto, porque quanto menos tiver que aprender e puder usufruir, mais todos nós vamos lucrar juntos. E o que dá ranço desse pacto narcísico é isso, não precisa juntar muito. Tem 3 brancos e um preto no elevador, você já sabe quem é que vai ser olhado de uma maneira diferente, não precisa ninguém se conhecer ali. É realmente uma disputa de quem vai compor melhor essa selfie que todos buscam quando olham para dentro do celular ou para dentro da tela da TV, do computador. Vinho tinto na estreia do filme, né? Eu prefiro Pinot Noir, Tempranillo, tudo mais. E no mais aí ansioso para ver o resultado. Então, que de uma certa maneira estamos todos, cada um vai trazer o seu discurso, a colocação, que não é necessariamente cinema independente racializado, né? Eu posso trazer a minha perspectiva, que vai ser diferente da de tantas pessoas que a gente vem conversando, mas é importante para dar esse panorama. E mesmo quando estamos falando da luta antirracista, naturalmente a proposta, o discurso de outra pessoa negra não vai ser igual ao meu, não vai ter uma mesma visão, e isso faz parte do natural, é que nós sempre fomos vistos como uma massa, que vamos responder tudo da mesma maneira. Isso faz parte também do processo de desumanização, de que nós vamos cair no óbvio. Nós somos muito mais peculiares do que óbvio.